Oi, gente, mais uma aula de francês. Vocês praticaram? Eu preciso confessar que eu fui uma péssima aluna e não pratiquei. Tô tomando uma porrada aqui pra fazer o dever de casa. Tomei, né? Desisti, empaquei. E aí, o que vocês me contam? Fala, Yara, o que vocês contam pra gente? Vamos ver se a gente acha o professor. Todo mundo pronto? Todo mundo a postos? Salut! Bonsoir, au revoir. Au revoir é tchau, não é oi. Bonsoir, ça va bien? Olha, Gil Lancelotti, vamos pular os números, amiga. Ami! Les números são difíceis. Difícil pra cacete. Caraca, caralho. Vamos lá. Oi, Espeto. Espeto tá fazendo... Bom, não sei se você tá fazendo aula de francês, então... Não sei, né? Parece que tá fazendo. Bonjour, bonsoir, Bonsoir. Ça ça va? va? Bien. Tá começando a aula com a cara de ontem à noite, é isso? Not É très isso? bien. Só bien. Not très bien. Parfait, parfait. Não, eu não Pourquoi? tô com cara de ontem à noite, assim. Eu tô descansada. Eu dormi mais do que no outro dia, inclusive. Dormi. Só Non, que ok. tá acontecendo é que fui muito ruim no dever de casa. Por quê? Porque eu não fui capaz, entendeu? Eu empaquei aqui e travei. Empaquei e travei. Não. Opa, segundinho. Sabe por quê? Na verdade, eu preciso anotar qual é o tradutor que você falou que é bom. Au lingui, ça s'écrit Linguee. Ok. Tá bom? Dictionary Linguee. C'est ça. Porque daí eu não sabia as palavras, aí eu fiquei com medo de traduzir cagado e falar errado. Não, Aí eu mas fui meio ruim, não fui boa, eu preciso dizer isso, tá? Não fui não, legal. tudo bem. Não começa a se desculpar. Já tentou fazer uma coisa, é perfeito. De qualquer jeito, é melhor que nada. Eu escrevi só assim. J'ai un ami qui s'appelle JR. JR. Il est un artiste français. Il a 37 anos. E eu empaquei aí. Tá bom. Pode só me mostrar o que você escreveu? Já para saber, para verificar isso? J'ai un ami qui vai ser qui s'appelle. Ou não é que, Ah, é que... c'est qui. Qui s'appelle. Porque qui ou quem. Não sei. No caso vai ser qui. Não é o momento de explicar isso, mas é isso. Presta atenção numa coisa. Se você escrever il est, vai ser il est, est. Porque é a terceira pessoa do singular. Não entendi nada o que é. Olha, você escreveu il est un artiste français. Ah, Tá bom? O é o verbo être. Na terceira pessoa do singular, o verbo être é est no final. eu anotei errado então. Peraí. C'est je suis, Ih, não, S-U-I. anotei certo, é isso mesmo, desculpa, tá certo. Não, pas de problème, pas de problème. E aí eu falo, é um artista ou és um artista? Alors, a coisa é que nesse caso é uma coisa meio, não é complicada, mas uma particularidade do francês. Não vamos falar il est un artiste, vamos falar c'est un artiste. Mas mesma coisa, uma coisa que temos que ver mais tarde. Seria C apóstrofe EST. C'est un artiste. Tá? Vamos ver isso depois, né, meu amigão?
com certeza. E por isso que não vou corrigir sem me explicar exatamente porquê. Mas tudo bem. Se precisa de vocabulário, me pedir qualquer coisa. Também pode ir no Lingui para verificar tudo isso, tá? É, eu vou fazer isso de no Linguia, que eu tava tentando. E como a aula não ficou salva de ontem, eu não consegui pegar o nome do aplicativo. Mas está salva, Anitta. Não A de entendi ontem? como. Está no YouTube, no Anitta Media. Ah, isso aí é dos fãs, eu não achei isso não. Não sei. É que vi no Anitta Media ontem. Não está no seu story, mas está Não, não ficou. tá no YouTube. Eles devem ter salvo enquanto estava acontecendo o live. Devem Não ter sei. salvado, desculpa. Devem ter salvado enquanto estava rolando. Não sei, mas está no YouTube, você pode encontrar. Até, posso falar 2 minutos, duas coisas? Por Sim. favor. Estamos recebendo milhares de mensagens, que é genial, de agradecimento, de cumprimento. Muito obrigado, gente, muito obrigado. É genial, mas duas coisas. Vamos responder para todo mundo, mas precisamos de tempo, porque estamos uma equipe bem pequenininha e não dá para responder a todo mundo, todas as mensagens que recebemos em 24 horas. Então, vamos responder sim, mas calma. Segunda coisa, quem quer informações sobre as nossas aulas, nos contacta no WhatsApp. Temos o número no nosso Facebook e Instagram, pode encontrar sem problema. Terceira coisa, se vocês querem o slide das aulas, vamos mandar quarta-feira para todo mundo, depois da última aula, porque não dá para mandar para todo mundo todas as semanas, todos os dias. Nós mandamos um e-mail, mesma coisa, no mail que está aparecendo no Instagram ou no Facebook. E vamos mandar isso quarta à noite ou quinta de manhã, para vocês poderem acompanhar e seguir como próximo professor. Tá bom? Arrasou. Ah, é. Para quem não sabe, daqui. É quando que troca? Quarta-feira comigo é a última. Ok, então a gente, nas dinâmicas de aulas, a gente está trocando de professor todos os dias, mas como essa é uma aula de idiomas, todos os professores acharam que era melhor trocar por semana. Claro. Então, quando Audrey completar uma semana, aí a gente vai dar tchau para ele, mas vai ver que ele volta, né? E a gente vai abrir para outro professor ou professora do Brasil dar aula aqui pra gente durante uma semana. E aí troca de novo. E já falei com a Karina, mas vou mandar também para você um recado com tudo o que vimos para o professor depois poder acompanhar e dar uma continuidade para você não voltar no início. A pessoa saber o que fizemos juntos, tá bom? Sim, o professor que vem, ou professora, eu não sei se ainda, mas já está assistindo as nossas aulas para saber como é que a gente está. Perfeito, vamos lá. Muito obrigado por essa parêntese, porque realmente está uma loucura e não quero decepcionar as pessoas. Vamos responder, vamos, mas pode ser daqui uma semana, mas vamos. Agora quando acabar a nossa semana, você vai começar a cuidar de todos os alunos. Estou tentando, mas não dá. Estou passando 1 hora e meia respondendo e estou vendo, putz, responder a 10 minutos de mensagem. Que horror. Bom, tudo bem. É assim. Muito obrigado de novo, Anitta, porque sem você isso não daria. Vamos lá. Hoje, você já sabe por que vamos começar. Vamos começar calculando um pouco. No início da aula de ontem, no final da aula, estava no final, então, mais cansado, mais tá, e também com pouco tempo. Mas temos que ver isso, Anitta, desculpa. Eu sei, né? Vamos fazer o quê? Não tenho o que fazer. Tá aqui. Não dá. Hoje vamos fazer isso, os números, e depois vamos fazer uma coisa um pouquinho diferenciada, que nunca fizemos até agora, que vai ser compreensão oral. Então, vamos, como a coordenadora pedagógica da Soltio Verbo, ler um texto para você, um diálogo, e vocês, todo mundo que está assistindo, vão ter que pegar as informações do texto. Mas, pelo momento, precisa disso. Vamos nos números. Então, voltamos ao que vimos ontem. Ok, meu Tá? Deus. 70, 70. Tá bom? Então, o que vimos ontem, isso é 70. E depois 70, vamos seguir a 60. lógica
71. 71, Depois não 60, tem E. 72, Parfait, 73, parfait. 74, Mhm. 75, 76, Parfait. 77, 78, 69 Ok. e aí Et 80 só Jesus. 24. non, 80. 80. 80. 80. Tá bom? 80, porque 4 vezes 20. Poderia ser 20 vezes 4, mas não é. É 4 vezes 20. Donc 4, 20. 80. 80. 80. E depois, já falei isso ontem, esse é o último que tem esse E. Depois não tem mais E. Tá? Então, depois vai sair 4, 21. Você só pronuncia essas coisas. 4, 21. 81. 81. Parfait. Depois, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Deixa eu Ok? anotar isso, meu Deus. Espera aí, deixa eu anotar isso. Sem problema. 80. 82. 80. 3. Ai, peraí. 4. 81. Faz silêncio aí, ô cambada. Todo dia é isso. 82. Aí, 83, 84, Isso mesmo. 85, 86, 87, 88, 80, 88, 89. E aí Isso só mesmo. Jesus, né? E para reforçar uma coisa, 81, porque é masculino, se é feminino, é 81. Tá? 81. Tá? E vamos lá. Ao final, se você. Vamos seguir a mesma lógica. Vamos seguir a lógica que já estamos. 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9 vem 10. Então, 4, 20, 10. Ah, gente, não é possível que vocês falam. É uma complicação assim para falar. Não é possível. Tenho o hábito de falar isso para meus alunos. Desculpa, não inventei o francês, tá? Estou só repassando para vocês. Vamos lá, 90. E depois, mesma coisa, 80. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. E o 100 eu não quero nem pensar, brother! Não, não. Depois disso é muito simples. 100 e 100, então, simples. E 1000 é 1000. 1000 é 1000. Então, fácil. Você já passou pela coisa complicada. Deixa eu anotar, deixa eu anotar.
não se esqueçam, todo mundo, que tem esses tracinhos, tá? Todos os números compostos, que tem mais de uma palavra, vai ter esse tracinho no meio. Donc, 90, Ah, tem o tracinho sempre para sempre? sempre. Ai, Senhor Jesus, de misericórdia. Até 99 tem o tracinho sempre. Quatre-vingt-douze. E aí por diante. Não se esqueçam que 96 é 96, 16, não, sim. não 96, que não vai 16. dar certo. 96. 97, 98, 99. Tá bom? Sim. Passou o susto? Não. O susto passou, mas o problema para resolver vai ser babado, né? Não. Ao final, você vai. No início, vocês todos vão ter que pensar: putz, como é? Você vai ver que você vai se lembrar dos números que vimos, o que escrevi aqui. Tá? É Tá. isso que você vai fixar. E isso vai ajudar muito. Que você para 70, 80, 90 e rapidamente vai virar automático. Não vai ter, não vai ser um problema maior que um verbo como être, por exemplo, ou avoir. Não tem problema. Tá bom? Tá, ok. Vamos, no caso, verificar que você entendeu bem. Pode ler esses números? Um, 60. Peraí. Não, não vou decorar nunca, gente. Vou ter que ficar pensando. 60, 75 é 70 mais 15. Um, 60. 75. Parfait, 75. O segundo, 96. 86. 6? 80, 86. O 6 é no 86. 9, né? Aqui é 80. 87. Merda. 80. Ah, não. Ah, tá. É Sim. isso. 86. 86, Tá, 80. 96. Tá. Ali é 60. 76. Parfait. 89. 89, ok. 71. 71, porque tem e o último que tem esse e. Um 60. 71. 71. E 1. Parfait. 60. Não, é 61 ou 61? 71. 61 seria 61. Ok. Tá bom? Ah, o 90, meu Deus. 80. 80. Calma que eu quero fazer sem olhar. 98. É isso? Uhum, parfait. 96. 82. Ok. 91. 91, parfait. Você está pegando? Tá bom, passou, passou, passou. É, oh, Pode meu respirar, Deus! tudo bem. Eu sei, mas como eu falei, faz parte, não tem jeito, tá bom? Tá. O susto passou, você já começou a gravar. No primeiro tinha que pensar muito, no último estava quase fácil de sair. Vai entrar, tá? Vai entrar, tá bom? Tá. Passamos pela coisa complicada do dia, pelo menos chata para você que não gosta de números. Vamos lá. Como falei já, hoje vamos trabalhar de um jeito um pouco diferente, porque vamos trabalhar sobre a compreensão oral, que é uma coisa que não fizemos até agora. Vou ler, como a Ana Maria, a coordenadora da Soltio Verbo, vou ler um diálogo e vocês vão ter que pegar nesse diálogo algumas informações, tá?
Vamos imaginar uma situação, uma pessoa que está nos ligando na Soltio Verbo, na escola, para se inscrever, para fazer um curso conosco, tá? Então, você e as pessoas que estão assistindo, vão ter que completar essa ficha. Você já podia escrever as coisas. Então, temos essa fiche d'inscription. Vocês todos vão ter que completar essa ficha, comme le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, la langue. Prénom é o sobrenome? Desculpa, que? Prénom é o sobrenome? Au contrario, nom est sobrenommé, prénom est nommé. Tá. Tá? Donc, le numéro de téléphone, la langue étudiée et le jour de la semaine. Le jour de la semaine. Me fale, por favor, quando acabou. Langue étudiée. Langue étudiée. Étudier. Étudiée. Jour de la semaine. Que é isso, jour de la semaine? Jour de la semaine. Que poderia ser semaine? Semana é semana. É isso mesmo. Então, E o que é jour jour? le jour de la semaine. Aujourd'hui. Fim de semana. Calma, desculpa. Pas de E problème. aí, hein? Pas de problème, pas de problème. Date de naissance. Date de naissance. De naissance. Naissance. Date de naissance. Ok. Tá bom? Anotou tudo? Vamos lá. Vou pedir para a Ana Maria vir ao meu lado e vamos ser juntos. Então, um minutinho, porque preciso. Puf, puf, puf. Bonjour. Bonjour, Bonjour. enchantée. Donc, Ana Maria, qui est la coordenatrice, a coordenadora pedagógica da escola, e estamos vivendo no mesmo apartamento e também minha esposa. Ah, ok. Bonjour Anita, enchantée. Merci beaucoup pour tout. Entendi nada, ó. Encantada, enchantée. Ah, o merci beaucoup por tu, entendi. Que ele falou tu ontem é tudo. É tudo. Exactement. As pessoas estão rindo porque estou falando exatamente o tempo todo. É. Opa. Vamos lá. Você faz Soltio Verbo. Então, ela vai fazer a escola e eu vou fazer a pessoa que está ligando, tá bom? Ok. Vamos lá. Saute o verbo bonjour. Bonjour, je suis intéressé par vos cours de portugais. C'est possible? Oui, bien sûr. J'ai besoin de différents renseignements pour faire votre inscription. Premièrement, quel est votre nom? Paul Martin. Mon prénom est Paul et mon nom de famille est Martin. Comment ça s'écrit? P-A-U-L-M-A-R-T-I-N. Merci. Quelle est votre date de naissance? Le 18-11-96. Quelles sont vos coordonnées? Coordonnées, pardon. Pardon, je ne comprends pas. Quelle est votre adresse? J'habite 92 rue du Château, 75 000 Paris. Quel est votre numéro de téléphone? Le 07 84 46 16 91. Parfait, merci. Vous préférez avoir cours le mardi soir ou le vendredi après-midi? Le mardi, s'il vous plaît. C'est noté. À bientôt. Au revoir.
começa de novo, gente. Que isso, gente? Caraca, maluco! Não, Peraí, eu não. entendi um pouco só. Entendi. Peguei um nome, peguei um sobrenome, peguei uma data de nascimento, peguei um pouco do telefone, peguei que você fala português e. Então, você já pegou mais da metade. Vamos ler uma segunda vez, mais devagar. Tudo bem. Minha Você já cabeça pegou. tá borbulhando, hein, cara? Meu Deus, tô até suando. Tá, vai lá, vamos lá. Temos que avançar, Anitta. Não vamos ficar no fácil, não, senão. Vamos Tá lá. bom, vamos lá. Calma aí, calma. Eu vou até botar de novo, que eu risquei tanto que tá só risco. Pera aí, eu vou botar aqui o nome de novo. O sobrenome. Jesus do céu, hein? Ai, caraca. Aí tem o endereço, adresse. Eu só risquei, agora eu só risquei, meu Deus. Telefone, a língua, que é o português que ele falou, dia da semana. Temos que escrever tudo isso em francês. Português, você não escreve português. Não, eu sei, né? Claro. Fazer o quê? É isso aí. Nascença. Tá, vai lá. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho mais devagar, tá bom? Vai ser a última vez. Então, presta bem atenção a tudo. Nico. Vamos lá. O nome dele é Nico? Que nome lindo. É Nicolas. Nico o nome? Nicolas. Nico vai ser o nome do meu filho, hein, gente? Quando eu tiver um. Olha! Mas não vai ser Nicolas, não. É Nico. Só Nico. Acabou no Nico. Ah, Então tá. vai. Nicolas. Pode ir? Mhm. Solte o verbo bonjour. Bonjour, je suis intéressé par vos cours de portugais. C'est possible? Oui, bien sûr. J'ai besoin de différents renseignements pour faire votre inscription. Premièrement, quel est votre nom? Paul Martin. Mon prénom est Paul et mon nom de famille est Martin. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit P-A-U-L-M-A-R-T-I-N. Merci. Quelle est votre date de naissance? Le 18-11-96. Quelles sont vos coordonnées? Pardon, je ne comprends pas. Quelle est votre adresse? J'habite 92 rue du Château, 75 000 Paris. Quel est votre numéro de téléphone? Le 07 84 46 16 91. Parfait, merci. Vous préférez avoir cours le mardi soir ou le vendredi après-midi? Le mardi, s'il vous plaît. C'est noté. À bientôt. Au revoir. Caraca, gente. Melhor a segunda ou não? Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Ai, meu Deus. Vamos ver. Eu posso falar só uma coisinha para a Anitta? Anitta, eu queria te falar uma coisa. Na verdade, eu sou coordenadora pedagógica, então eu acompanho muitos alunos, né? Há muito tempo. E, nossa, eu fiquei muito sua fã, assim. Para ser bem honesta, a gente conhecia pouco. A gente conhecia o que todo mundo conhece, né? Das suas músicas e tal. Não éramos os fãs mais compenetrados. E, nossa, você trouxe uma energia pra gente, uma coisa tão boa nessa quarentena. E todo mundo tá comentando isso também, né? Acho que você tem uma energia que bom. muito legal. E pra gente, né, como a gente é pequeno e você acredita no pequeno, ajudou muito passar por essa quarentena, porque muitos cursos também são presenciais e as pessoas estão topando passar por online. Então, eu queria agradecer. E uma coisa que eu percebi, assim, meio fora não quero atrapalhar o curso, mas a gente recebe algumas mensagens agora de pessoas achando que estão escrevendo para você. E... o Nico acha engraçado. E, nossa, Você é bom, Nini.
E agora a gente vê, assim, é muito difícil isso que você faz, né? É realmente. Nossa, que trabalho. Super parabéns. Tem uma expressão, é tirar o chapéu, né? Tirar o chapéu em francês, né? Mhm. Enfim, é isso. No curso de língua, a gente vê muito poucas pessoas se arriscando tanto. Você começou do zero em público, né? A gente está muito acostumado com as pessoas em sala que às vezes não querem falar um diálogo, uma coisa, está às vezes na frente de todo mundo, uma força. Que mulher, tô super fã, então Que parabéns e bom. obrigada por tudo, tá bom? Muito obrigada. Que dê muita sorte e depois vocês bombem de alunos. Muito obrigada. Merci. E agora também, muito fofo, o filho de vocês. Nem vi e já achou fofo. Que ele é Que bom. feliz, é um filho feliz. Ele não fica chorando, ele fica rindo. É ótimo isso. Ah, não, claro, ele está vivendo, morando, aproveitando. A quarentena para ele é uma coisa. Ele está como os pais na casa, É aproveitando como igual a para os meus cachorra. cachorros, eles estão amando também. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos voltar na nossa fiche d'inscrição. Tá. Poderia nos mostrar para todo mundo o que você escreveu, por favor? Com um pouco de vergonha, mas eu mostro. Não, tudo bem, É o Anitta. Martin, é o I, não é o. Deu uma cagadinha aqui porque o meu outro tá. Não. Anitta, vai, não tem problema. Paul. Nome Martin, parfait. Prénom O Paul, endereço, parfait. eu só peguei 92, não sei o que lá, não lembrei, chateau. Parfait. Aí o Très bien. telefone eu peguei. Isso aqui faltou um número aqui, ó. Então, vou repetir o número de telefone: 07 84 46 16 91. Très bien, parfait. É isso, né? Non, c'est parfait. La date de Aí, naissance. português é assim que escreve? Eu não sei. Non, portugais, ça s'écrit P-O-R-T-U-G-A-I-S. Ah, G-A-I-S. Au français, et c'est A-I-S no final. O português também. Sim. Tá, bom? ok. Aí isso aqui eu não peguei, qual era o dia? Que é uma coisa que não vimos ainda. Estava também para introduzir isso. Então, a date, tudo bem. E la naissance, date de naissance, que é isso? 18/11/96. 90 não. É 96. Sim, perfeito. Pode ler? 18/11/96. Perfeito. É isso? Tá perfeito. Ó, e A o única- endereço aqui, ó, o endereço. Alors, c'est 92. Você pegou as duas informações mais importantes. 92, que é o número, pode perceber que em francês colocamos o número antes da rua. Tá? Que no Brasil seria Rua do Castelo 92. Aqui tá. na E aí França, aqui, lá na França, porque não toda a França, lá na França seria, vamos colocar o 92 primeiro. Tá? Entre o 92 e o Château, tem Rue du Château, Rua do Castelo. Donc, Rue du Château. Vou mostrar depois, vamos. que seria Rue, R-U-E. R-U-E, parfait. Et du D-U. Ok. Tá bom? Misericórdia, hein? Isso aí foi um teste de fogo, hein, meu amigo? Babado. Então, olha, você pegou tudo. A única coisa que você não pegou é o dia da semana, le jour de la semaine. Tá? Por quê? Porque não vimos, e como eu falei, estava uma maneira de introduzir isso. Ok? Vou te mostrar, antes de ler o diálogo, vou já mostrar para vocês. Ah, desculpa. Cadê? Alô? Cadê? Ai, foi. Ok. Vamos lá, desculpa. Les jours de la semaine. Le jour de la semaine. Donc, on a lundi, mardi, Lundi, lundi, mardi, mardi,
mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, ok, vendredi, vendredi, samedi, très bien, dimanche, 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 dimanche. dimanche. Donc, lundi, mardi, Vocês estão grandes, faz mercredi, silêncio, meninos. Lundi, lundi, mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. exactement. Para você que já fala espanhol, tem uma base bem comum como espanhol, porque é bem diferente do português. É, mas é Tá? parecido com o espanhol. Lunes, martes, miércoles, jueves. Isso mesmo. Então, tem essa mesma base. Para as pessoas que estão assistindo que não falam espanhol, podemos ver uma ligação. A primeira coisa, isso já você sabe, você fala espanhol. O domingo não é o primeiro dia da semana em francês. Numa agenda, você vai encontrar o domingo no final. Primeiro dia da semana para nós é o lundi, que seria segunda-feira. Outra coisa que pode ajudar, cada final tem o di. Di. Menos o dimanche, que é o di está no início. Isso vem da base latina, que o di é o equivalente ao dia. Tá? E como aparece já no espanhol para você, isso seria lundi, o dia da luna. Como Monday. Monday, que é o day of moon. No inglês, tá? Mardi vai ser Marchi, dia do Marchi, dia de Mars. Donc, mardi. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. E dimanche, não tem planeta. Poderíamos Tô no pensar. chão com isso, hein? Então, tem uma ligação. E no espanhol também. Né? Até no inglês, Monday. Monday é dia da lua. Eu tô no chão. Então, ajuda as pessoas a se lembrar. Putz, tem uma ligação como as planetas ou satélites, no caso da lua. Então, ajuda a se lembrar de tudo isso. Uma outra vez, para você vai ser tranquilo, porque você fala espanhol. Então, tudo bem. Estou pensando mais nas pessoas que estão assistindo. Tá Eu tô bom? no chão. Eu amei Ah, que isso. bom. Que bom. Adorei, Pequena não dica. sabia. Eu amo planetas, eu amo essas coisas. Tá bom? Já anotei tudo. Perfeito. Então, vamos lá. Ah, desculpa. Fiz o slide no sentido errado. Isso é a transcrição do diálogo. Tá bom? O que vamos fazer? Porque você já acertou tudo. A única resposta que você não pegou estava essa, que é le mardi, tá? O dia da semana. Então, vamos lá. O que vamos fazer, Anitta? Vamos fazer o diálogo nós dois. Ok. Primeiro, você vai fazer a escola e a Chega pessoa mais que vai perto, por ligar. favor. Ok? Chega mais perto, por favor. Ah, tá. Sem problema, sem problema. Tá bom assim? Tá. Não, não tá. Mais longe um pouquinhozinho. Aí. Tá bom. Então, vou fazer o que está em laranja, marrom e você faz o preto. Então, é você que Ok. começa. Você que começa aqui. Então, de verbo bonjour. Bonjour, je suis intéressé par vos cours de portugais. C'est possible? Oui, bien sûr. J'ai besoin. Ih, peraí, ó, com I. Peraí, não fala, não. Não vou falar. J'ai besoin de différents. Ih, que palavra é essa? Renseignement. Renseignement. Pour faire votre inscription. Ih, cacete. Premièrement. Peraí. Ih, caraca. Vai Calma. cortando. Anitta, vai cortando a palavra. Premièrement,
Premièrement, parfait. Premièrement. Premièrement, quel est votre nom? Paul Martin. Mon prénom est Paul et mon nom de famille est Martin. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit Paulmartin. Merci. Quelle est votre date de naissance? Quel, QU, c'est K. Quel. Quelle est votre de naissance? Quel, Ih, vai de novo. Quelle est votre Quel? date? Quelle est votre date de naissance? Le 18-11-96. Quelles sont vos coordonnées? Coordonnées. 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 Pardon, je ne comprends pas. Quelle est votre adresse? J'habite 92 rue du Château, 75 000 Paris. Não é qual, é quel. Fala de novo quel. Quel? Quel est votre adresse? Quel est votre numéro de téléphone? 07 84 46 16 91. Parfait. Merci. Vous préférez avoir cours le mardi soir ou le vendredi après-midi? Le mardi, s'il vous plaît. C'est noté. À bientôt. À À, bien- À à bientôt. bientôt. À bientôt. Au revoir. A bientôt. Vem cá, A então bientôt. ela perguntou: você prefere ter o curso na. Ih, meu Deus, volta, mais um. Desculpa. Você prefere ter as aulas na terça de noite Isso. ou na sexta depois do meio-dia? É isso? Na sexta à tarde, isso mesmo. Parfait? Aham. Agora que acabamos de ler a primeira parte, outra coisa de vocabulário que você tem dúvida. Qual coisa? Ah, uma pergunta? Você tem uma dúvida sobre uma coisa de vocabulário ou não? Entendeu tudo? Esse bien sûr é o quê? Com certeza. Ok. Peraí que eu vou escrever isso aqui. Eu jamais iria falar. Isso é um acento circunflexo ou né? Até estou percebendo que coloquei um tracinho. Desculpa, gente. Não tem tracinho entre bien e sûr. Não tem esse tracinho. Ah, não? É Não. direto? Pode tirar, desculpa. E é uma palavra só ou são duas? São duas. Ah, é São um duas espaço. palavras. Bien sûr. São duas palavras, mas não tem esse tracinho. Desculpa. Ok. Por favor é por favor? Não vi. Onde você falou isso? Não, por favor. Por favor. Onde você está vendo isso? Resignement. Por favor. Desculpa. Alors, différents renseignements. Renseignements, tá bom? Différent renseignement. Renseignements. Não sei o que é isso, não. Différents. Renseignements, c'est informações. Precisões. Besoin é preciso. Isso. Preciso de diferentes informações. Aí, por favor, não sei o que é isso. Pour et para, faire et fazer. Por favor, votre inscription. Ah, tá. Votre é a sua, né? Isso mesmo. Premièrement. Quel est votre nom? Tá, ok. Tá bom? Meu Deus. Depois eu acho que tá tudo certo.
Vamos lá, agora que você está entendendo o que você vai ler, facilita também, tá? Facilita a ficar mais fluente. Vamos de novo ler do mesmo jeito. Você faz a escola e eu faço. E vamos inverter depois, tá bom? Solte o verbo bonjour. Bonjour, je suis intéressé par vos cours de portugais, c'est possible? Oui. Boa, peraí, bien sûr. J'ai besoin de diferentes recebimento. Ih, fala de novo isso, é muito difícil. Vou cortar. Alors, uma dica, esse GN aqui, tá? GN, é o equivalente do NH em português. Então, vai fazer NH, 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 Ah, NH. então vamos lá, que agora eu vou falar. Donc, Oui, renseignement. oui, bien sûr, j'ai besoin de différents renseignements pour, pour faire, pour faire votre inscription. Premièrement, quel est votre nom? Paul Martin. Mon prénom est Paul et mon nom de famille est Martin. Comment ça va? Non, comment ça s'écrit? Oh Ça non, comment s'écrit, ça va? Ah. ça s'écrit Paulmartin. Merci. Quelle est votre date de naissance? Hop, disculpa. Ah, le 18/11/96. Quelles sont vos coordonnées? Pardon, je ne comprends pas. Quelle est, quelle est, quelle est votre adresse? J'habite 92 rue du Château, 75 000 Paris. Quel est votre numéro de téléphone? Le 07 84 46 16 91. Parfait, merci. Vous préférez avoir cours les mardis, soit ou les vendredis après midi? Le mardi, s'il vous plaît. C'est noté. À bientôt. À bientôt. 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 Que é bientôt? Até logo. À bientôt. Ok. À bientôt. Au revoir. Tá bom? Última Tá vez horrível, né? Eu para. tô falando igual uma maluca, mas ok. E a segunda vez que você está lendo uma coisa em francês, mesma coisa. Não se inventa isso. Vamos lá, essa vez vai ser mais fácil. Você pegou, primeiramente, a coisa mais complicada. No caso, a resposta é mais fácil. Solte o verbo bonjour. Bonjour, je suis intéressée pour vos cours de português. C'est possible? Oui, bien Possible sûr. ou possible? Como é que fala esse possible? Possible. 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 Oui, bien sûr. J'ai besoin de différents renseignements pour faire votre inscription. Premièrement, quel est votre nom? Paul Martin. Mi prénom est Paul et mi nom de famille est Martin. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit Paulmartin. Merci. Quelle est votre date de naissance? Le 18 11 96. Quelles sont vos coordonnées? Pardon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelle est votre adresse? J'habite 92 rue de la Château. Isso daí, 75 mil. Pera, 65. Não, 75 000 Paris. Quel est votre numéro de téléphone? Le 07 84
40, 40, peraí. 46, 16, 91. Parfait, merci. Vous préférez avoir cours le mardi soir ou le vendredi après-midi? Le mardi, s'il vous plaît. C'est noté, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Très bien. Eu Tá fui melhor indo? no aluno do que no professor, hein? O que falei que estava mais complicado, mas tá indo, tá indo. Anita, duas coisas. Então, opa, vamos lá. Aqui já temos uma particularidade do francês. Quando em francês vamos escrever nome e sobrenome, o sobrenome vai se escrever em maiúscula. Todo maiúsculo. Tudo maiúscula. É uma Tá. maneira de ver. Por que escolhi colocar o Paul Martin, por exemplo? Porque Paul e Martin são os nomes o Martin pode ser um nome também na França. Então, coloquei essa precisão. Mon prénom é Paul, então meu nome é Paul, e mon nom de famille, meu sobrenome é Martin. Porque no caso não estava, senão a pessoa não sabe se você está falando um ou outro. Tá? Então, porque temos nomes que podem servir de sobrenome, para diferenciar, vamos sempre colocar o sobrenome em maiúscula. Ok. Tá bom? Segunda coisa. Como já falei, o número aqui vai chegar antes no endereço. Aqui, olha bem, já falamos desse acento circunflexo. Quando preparei a aula de hoje, coloquei château, porque já falamos desse château. Então, Sim. château não podia esquecer o acento circunflexo. Tá? Uhum. E aqui, duas informações. Aqui seria o equivalente do CEP. Tá? O Ok. CEP vai ser sempre com 5 números. Os dois primeiros números falam da região da França que é. Então, 75 é sempre Paris mesmo. Todos os CEP que começam por 75 não é Grande Paris, é Paris mesmo, por exemplo. Então, cada vez que uma pessoa te dá uma indicação desse jeito, você pode já saber a região da França que está. Segunda Ok. coisa, os números de telefone franceses têm todos 10 dígitos. Todos. E sempre falamos desse jeito. 2, 2, 2, 2, 2. Ok. Tá bom? Não temos essa coisa de você tem que colocar não sei, 041 para fazer uma ligação se você está de uma empresa ou de uma outra, sem falar os nomes das empresas. Não. O número é o mesmo para todo mundo, qual que seja a região que você vai ligar. Então facilita bastante. Ok. Tá bom? Já vimos os dias da Já tá me semana. entregando para quando eu for para lá, né? Melhor, melhor. Já vimos os dias da semana. Então vamos passar numa coisa vamos finalizar a aula assim, uma coisa que não é muito complicada para vocês que falam português. Tac. Na segunda parte do Tem que chegar diálogo, mais perto um pouquinho. na segunda Aí. parte do diálogo, então diálogo, deuxième partie, temos essas três perguntas. Quel, quel, tá? É exatamente o equivalente do qual e quais em português. A diferença é que em português temos qual singular, quais plural. Em francês também vamos fazer a diferença entre o masculino e o feminino. Aqui no caso, isso é um adjetivo interrogativo que está ligado a número. Número é masculino, singular, então é quel. Adresse é feminino em francês, que é endereço em português, mas em francês é feminino. Então vamos colocar o singular feminino.
E aqui, coordené é feminino plural, vamos colocar o feminino plural. Tá? E quel é telefone é masculino singular. Isso mesmo. E quando é masculino plural, como é que é? Aqui. Donc, c'est l'adjectif interrogatif quel. E um adjetivo interrogativo, então, vai concordar com o nome que está correspondendo. Donc, Deixa eu l'adjectif anotar isso, interrogatif. pelo amor de Deus. É a mesma coisa que em português. Avec le nom qui correspond. O que é avec? Comme. Comme. Ah, tá. Masculin, féminin. Masculin, singulier. Quel. Masculin, pluriel. Ai, fala de novo, eu sempre esqueço como é que fala plural. Pluriel. Pluriel. Olha quem tá aqui. Vem, filho, dá oi. Aquele feminino singular, aqueles feminino plural. Pronto. Tá bom? Então, ao final, se você se lembrar desses dois, depois você coloca um S no final só. O que é? Se você fixou no singular o masculino ou feminino, no plural você só coloca um S a mais. Ok. Quel. Tá bom? Ok. Não é muito complicado. A única diferença é isso. Masculino e feminino temos uma diferença, que em português não tem. Ok. Tá bom? Arrasou. Bom. Muito obrigada. Amanhã eu te vejo novamente. O que você vai ter que fazer uma coisa, Anitta? Não me olha desse jeito. Vou prepara algumas perguntas como esse que faz a apresentação do seu amigo JR. Pode falar do il est grand, il est petit, il est sympathique, il est anxieux, il est pode falar muitas coisas, tá? Ok, tá, essas palavras eu já tenho. Isso. E, por favor, prepara algumas perguntas como esse scale, tentando usar o masculino, feminino, singular, plural. Pode, por exemplo, falar do menu. Você chega num restaurante, você vai perguntar sobre o cardápio, tá? Pode falar da nacionalidade. Qual é a sua nacionalidade, por exemplo? Pode falar do lugar de nascimento, pode falar dos lazeres da pessoa. Quais são os seus lazeres, por exemplo? Tá? Qual é a sua música preferida? Não sei, estou te dando exemplos para fazer. Ok. Tá? Tenta criar essas perguntas. Geralmente, você vai usar o verbo être, que é um verbo que você já conhece. Mas quais são, dá para fazer várias coisas já. Giar está assistindo aqui a nossa aula de novo. Espero que ele está gostando. Ele não vai aprender muitas coisas, mas pelo menos. Tá bom? Ok. Bonsoir, Uma boa bientôt. noite. Au revoir, à bientôt, à demain. À bientôt. Mua. Tchau, tchau. Beijo.